Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma coisa bastante interessante, que é a concepção de um russo chamado Andrei Parabellum. É um cara especialista em negócios e tal, ele não é da área da música, da nossa área, né? Mas ele, depois de alguma pesquisa, né, depois de bastante pesquisa, ele descobriu que existem 3 perfis comportamentais às pessoas que assistem eventos ao vivo, né? As pessoas que vão a eventos e tal. E é interessante que essa concepção dele a gente pode traçar um paralelo com a música, e eu vou falar de 3 perfis comportamentais das pessoas que vão aos festivais de música. Ou seja, dos colegas que participam dos eventos que tem, pode ser um seminário, um festival que tem todos os instrumentos, sei lá, um festival de Campos do Jordão, por exemplo, ou pode ser um encontro de uma associação X do instrumento Y, né? No geral existem 3 perfis. Traduzindo de forma literal os termos que esse russo usa, seriam os seguintes: existem os fazedores, os festeiros e os aprendedores. E o que seria isso? Eu vou começar explicando pelo aprendedor. O aprendedor é aquele cara que você chega no festival, a gente vai dar uma palestra, vai falar, enfim, vai tocar, ele está anotando tudo. Ele é um cara muito interessado em aprender, então ele está sempre aprendendo, ele faz anotação, pega o caderninho lá, marca, não sei o quê, e ele vai anotando toda a informação, ele vai pegando tudo que você fala, anota e faz uma lista, ele monta um roteiro de tudo aquilo que você está falando, né? É interessante que esse cara, existem ainda subníveis dele, do aprendedor. Existe o primeiro que quer aprender um método para tocar da forma Y. Então ele vai nesse festival e anota o professor que ele gosta e tal, e anota aquilo lá. Aí tem o segundo nível, que é o cara que quer aprender vários métodos para tocar da outra forma. Aí ele vai lá, assiste a palestra de um, de outro, recital, concerto, e faz as anotações e anota dessas 2 pessoas. E por fim, há um cara que ele vira o guru, é o cara que sabe tudo. Ele anota todos os sistemas, né? Ele anota, ele conhece o jeito que cada um toca. Não, você pergunta fulano, não, fulano toca assim, ciclano toca assim e tal. Esse cara sabe tudo, mas na prática ele não toca nada. É interessante que esse aprendedor é o perfil que parece que vai dar mais resultado, né? Porque ele anota, toma notas e tudo, mas infelizmente, na maioria dos casos, esse aprendedor realmente só aprende na teoria, ele não coloca na prática. É muito importante a gente aliar uma coisa com a outra, né? Então ele faz anotações, ele faz todo o processo, mas ele não chega na hora de tocar. Ele está mais tímido e tal, mas ele anota tudo e aprende as referências. O segundo tipo, né, citado pelo Andrei Parabellum, depois pode pesquisar na internet, é um cara dos negócios, como eu disse, né? Mas é bem interessante a visão dele. O segundo tipo, esse festeiro, é o cara que está ali pela festa. Então aquele músico que a gente vai fazer um festival, esse cara é muito divertido. É um cara muito legal da gente estar perto, porque ele está sempre na festa, sempre feliz, rindo, contando piada e tal. Ele quer, a vontade dele ali no festival é estar ao lado dos outros músicos, estar ao lado dos músicos bons, né? Então é o cara que chega, quer tirar selfie com um, tira selfie com outro, tira foto com todo mundo, ele quer ver os ídolos dele, por exemplo, e é muito interessante, porque esse cara, além de ser um cara muito agradável, ele tá ali para fazer um networking e tal, ele quer trocar contato, quer fazer negócio, o que seja, tá sempre com um cartão de visitas, né? O cara, não, anota meu telefone aqui, vamos trocar mensagem, o que seja. É bastante interessante. Esse perfil é o festeiro. E o terceiro perfil é o fazedor. Esse fazedor é interessante. É o cara que a gente vai dar uma aula, ele escuta uma vez e ele toca. Ele põe em prática. E ele não está muito interessado em saber como é que funciona o processo, não. Ele simplesmente pega e toca. É interessante que dentro desse perfil, quando a gente chama as pessoas para descerem para tocar, a gente vai dar uma palestra, às vezes assim tem, sei lá, 200, no caso de um festival de trompete, às vezes tem 200, 250 trompetistas, ou até mais, né? E a gente pede, alguém quer tocar para a gente mostrar um exemplo e tal. Esse cara é o primeiro a levantar e ele vai e faz, ele se arrisca, ele vai na frente de todo mundo, erra, acerta, mas ele está sempre fazendo, né? Esse cara, dentro do festival, não é o cara que está nas festas, não é o cara que está sempre bagunçando, não. Ele, ouve uma vez, é o cara que está sempre no canto estudando. Você fala com ele, você quer conversa, é um cara bacana, deu tempo livre, pau na máquina, está estudando, está tocando. Ele pega o quartinho, uma sala, se ele está num festival grande, ele está sempre praticando, né?
E ele não tem muita consciência do que ele faz, mas ele faz. E é interessante que dentre esses 3 perfis, entre os aprendedores, os festeiros e os fazedores, né? Os fazedores, o que tem mais resultado é o fazedor. Por que é o fazedor? Porque é o cara que põe a mão na massa, é o que toca. Claro que chega em algum momento, ele tem uma dificuldade, aí ele aprende um pouquinho mais e continua fazendo. Ou seja, é o cara que você dá um método para ele, ele destrincha o método inteiro. No caso do trompete, por exemplo, ele tem um Arban, que é o método, é a bíblia do trompete. É um método que foi feito por um super trompetista, né, professor do Conservatório de Paris, o Arban. E aí tem tudo que você precisa lá. Se você estudar ele, só esse método inteiro, direitinho, você toca qualquer coisa. Mas aí às vezes o que a gente faz? A gente compra 50 métodos, 32 tipos de outras coisas, 20 surdinas, 15 trompetes, tudo. E aí o que acontece é o seguinte, a gente aprende tudo e não aprende nada, sabe? Sabe tudo e não sabe nada, fica tudo superficial. A ideia deste vídeo aqui é trazer uma reflexão sobre esses 3 perfis e mostrar o seguinte, existe um que o Andrei Parebello não fala no vídeo dele, mas é a combinação dos 1 e 3, do aprendedor com o fazedor. É o seguinte, você vai aprender um pouco, você vai tomar nota de um caminho e vai sentar a bunda na cadeira e vai estudar. Você vai estudar quantas horas forem necessárias. Ah, eu preciso de 1 hora e ficou bom. Perfeito, parabéns, 1 hora tá bom para você. Eu preciso de 2. Ótimo, estude 2. Você vai estudar, toda vez que você sentar para praticar alguma coisa, você vai falar, olha, eu quero praticar hoje o exercício X e eu quero extrair isso desse exercício, né? Eu vou criar um objetivo com cada exercício. E você só levanta da cadeira depois que atingir o objetivo. A gente pratica por resultados e não por horas. Então, se demora 2 minutos para resolver o exercício, perfeito. Agora, se demorar, porventura, 1 dia, perfeito também. Sabe por quê? Porque aí você aprendeu ainda mais do que você fez em 2 minutos. Porque às vezes os 2 minutos a gente resolve rapidinho, um pouco de sorte, né? Tentativa e erro, ali deu certo a primeira tentativa. Quando você faz um dia inteiro, você teve várias etapas que não deram, ou tentativas que não deram muito certo, você sabe N etapas que não dão certo. Então, a hora que você for tocar, você fala, olha, eu já fiz assim, assim, assado. O jeito H é o melhor. Esse H é o que traz o maior resultado. E aí você começa a conhecer a si mesmo tocando e sabe aonde funciona melhor para você, o que funciona melhor para você, como funciona melhor para você e por que funciona melhor para você. A ideia é pegar as pessoas que estão anotando e fazendo esse trabalho interessantíssimo de aprender os assuntos, colocar eles na prática. E pegar os que estão somente praticando, trazer um pouco de consciência para essa prática. O festeiro que está no meio, né, que é o cara da festa, esse é maravilhoso. A gente toma uma cerveja depois do concerto com eles. É muito prazeroso estar com eles, mas eles têm pouco resultado tocando. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. É um prazer falar contigo. Eu agradeço pelo seu tempo e lhe desejo melhor. Um grande abraço, até breve.